Levando-se em consideração que o grande filme desta temporada é O Sobrevivente, The Running Man, com Glen Powell. Ai, 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 que interpretação, que releitura feita pelo Edgar Wright para o clássico da ficção científica B da década de 80 com Arnold Schwarzenegger. Eu queria lembrar para vocês que a autoralidade fílmica, tal qual a gente vê no filme com o Glen Powell, está numa correria na reta final do seu circuito internacional dos festivais de cinema. Estão acabando. Recentemente, vocês que acompanham aqui o Arena encararam este que vos fala nas areias do Cairo. Fui visitar Kelps, Kefren e Miquerinos, os maiores construtores de pirâmides da humanidade, para acompanhar a 46ª edição do maior festival do Egito e um dos eventos mais importantes em termos de audiovisual da África, sobretudo a África árabe. Bora conferir aí os resultados? A gente está na cobertura aqui até o momento dos concorrentes, são 14 ao prêmio principal, que é Pirâmide de Ouro, fazendo jus aqui ao Terra dos Faraós. É Once Upon a Time em Gaza, que é uma produção que acompanha a luta de sobrevivência do povo palestino. Bom, o circuito ali das Arábias, como a gente costuma chamar os grandes eventos daquela região ali compreendida entre o Oriente Médio e ali o próprio Egito, ele inclui o Red Sea International Film Festival, El Guna International Film Festival, e existe um quarto, que começa esta semana, na sexta-feira, que é o mais importante evento audiovisual do Marrocos, Festival de Marrakech, que está na sua edição de número 22, celebrando as autoralidades cinematográficas aí de uma forma singular. Queria lembrar para vocês uma questão: o cinema marroquino, de tempos em tempos, nos oferece alguma pepita. É o caso, por exemplo, de Cali Málaga, uma produção que tem temperos espanhóis, tem como sua protagonista agora o octogenária Carmen Maura, a musa de Pedro Almodóvar, numa interpretação seminal, só que essa produção é uma produção de temperos do Marrocos. Eu queria chamar a atenção para vocês que de tempos em tempos o Marrocos, com uma estrutura de produção com bastante evolução na sua cena de câmeras, de equipamentos, consegue surpreender a gente. Não por acaso colocou um festival de pé no início do século XXI, 2001, foi uma iniciativa do rei Mohammed para tentar criar um intercâmbio cultural. E este ano, quem abre o festival é um longa-metragem já comentado aqui no nosso 7x7 pelo meu chapinha Gustavo Valente, lá de Veneza, um filme chamado Dead Man Wire, dirigido por Gus Van Sant. E o Arena de hoje traz na sua competição 2 filmes de peso desse realizador americano, responsável pela tonificação das identidades queer dentro do cinema indie mundial. De um lado, o seminal Elefante, Palma de Ouro de 2003. Do outro, um rasga-coração que foi determinante para a edificação sentimental da minha geração, Good Will Hunting, ou O Gênio Indomável. Quem ganha? Roda a vinheta! A primeira vez que eu fui no Festival de Marrakech, aconteceu uma coisa muito louca. O De Niro foi homenageado pelo conjunto da sua carreira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma questão muito curiosa em Marrakech. O rei
gosta de fazer festivais marcados por júris de muita ostentação de nomes estelares. Às vezes, os jurados chamam mais atenção do que os filmes. Um dos anos que eu fui, por exemplo, Kleber Mendonça Filho, que está aí batendo a casa do milhão com um brilhante agente secreto, estava lá no júri. Isso foi em 2019, no ano que ele saiu premiado de Cannes com o Bacurau. Em 2018, quando eu fui lá a primeira vez, o rei resolveu fazer uma homenagem ao De Niro. Colocou, se não me engano, James Gray na presidente do júri, enfim, diretor do Ad Astra. O De Niro chegou pro evento, só que na festa, é uma festa tão ostentação que tinham cupcakes com a cara do De Niro esculpidas em glacê. Rapidamente o astro do Taxi Driver meteu o pé. Vale lembrar para vocês que o De Niro ele foi responsável ali exatamente em 2002, pela criação de um festival em Nova York para ajudar a reconstrução da cidade depois do 11 de setembro, que é o Festival de Tribeca, do qual ele é patrono até hoje. No fim dos anos 2000, 2010 exatamente, ele fez uma associação com Doha, e aconteceu no Catar o Doha International Film Festival, e ele foi para lá. Eu estava lá naquele ano. Foi um ano que tinha uma seleção de filmes. Julian Schnabel estava lá, tinha uma seleção estelar de títulos. Por conta disso, o De Niro está sempre no radar. E o mais louco é que o seguinte, quem apresentou a cerimônia de premiação do De Niro foi, obviamente, seu maior amigo cinematográfico, Martin Scorsese. E ele contou uma história muito boa. Ele disse assim, quando eu conheci o Bob, a gente se ligava e falava assim, quando a gente tinha uns 20 e poucos, pô, você já viu o filme tal japonês que estreou no cinema da Quinta Avenida? Pô, você já viu o filme espanhol que chegou em tal lugar? Mais adiante, quando a gente chegou nos 40, a gente se ligava e falava assim, você já ouviu falar num pó novo que estão vendendo, traficando na cidade, que faz um barato? Hoje, que a gente está na casa dos 80, a gente se liga e fala assim, caramba, você descobriu que existe um nervo tal na coluna que dói muito. Essa brincadeira meio ditou a homenagem que Marrakech fez ao De Niro. Ele teve uma aula magna, uma espécie de perguntas e respostas, conduzido pela cineasta Mai Wen, de A Favorita do Rei. Foi assim, antológico. E Marrakech já levou outras grandes personalidades para lá. Eu me lembro de um ano que o Harvey Keitel deu assim, uma grande palestra sobre o que é ser independente no cinema americano. E ser independente tem tudo a ver com o nosso diretor de foco deste programa, que é o Gus Van Sant. Antes da gente entrar no Gus Van Sant, chamando a atenção para o fato que é ele, com o seu Dead Man Wire, que vai abrir o Festival de Marrakech, é importante a gente chamar a atenção que tem um brasileiro nesse júri, o diretor cearense Karim Ainous, que fez um grande barulho no circuito árabe dos festivais em 2021 com o seu O Marinheiro das Montanhas, que passou no Festival de Cannes e que o Arena aqui conferiu lá no Egito em 2021. O Karim julga uma série de filmes, a maioria deles são filmes de países árabes, mas tem filmes de outros lugares da Europa, enfim, da Ásia. Existe uma grande seleção de potenciais concorrentes ao Oscar, como Palestina 36 na seleção. Isso torna o Festival de Marrakech muito atraente para os olhos do planisfério cinéfilo. E a gente abre com um filme que tem Bill Skarsgård e Al Pacino no elenco, além de uma performance seminal de Coleman Domingo, que já a gente vai ver no cinema como no papel do pai do Michael Jackson, ator do Sing Sing, fazendo um radialista que acompanha uma espécie de sequestro, um cara que invade uma investidora com uma arma de cano cerrado, leva o filho do dono dessa investidora, o dono é o Al Pacino, personagem corrupto como ele só, para tentar expor
a podridão do sistema americano. Esse filme faz uma ode explícita a Um Dia de Cão, Dog Day Afternoon. É curioso que O Dia de Cão é um filme de 75. O Gus Van Sant é um fotógrafo e publicitário que ele só estoura na década de 80, quando ele faz um filme chamado Mala Noche, bancado com dinheiro dele, dos comerciais. E na sequência, ele ganha muita notoriedade a partir do momento que ele faz Drugstore Cowboys e My Own Private Idaho, garotos de programa, com Keanu Reeves e River Phoenix. Houve um determinado momento, o Gus Van Sant ali era uma ave rara, porque ele foi um dos primeiros cineastas a assumirem a sua orientação sexual. Ele tratou das questões da identidade queer, colocou personagens gays em foco, encarou a homofobia de frente. E num determinado momento, ele foi abraçado por Hollywood com a promessa de colocar o seu talento em prol de narrativas nas raias do melodrama. É o que ele faz no Gênio Indomável, um dos concorrentes deste nosso programa. O Matt Damon, então jovenzinho, interpreta um rapaz muito pobre, zelador da classe operária, que trabalha varrendo o chão do MIT, e ele consegue desvendar uma equação que nenhum outro matemático naquele espaço é capaz, porque ele é um gênio. Só que ele tem um histórico de violência familiar muito grande, um histórico de desamparo muito grande, e ele anda com os amigos dele de bairro de subúrbio, enfrentando a burguesia do local. Um desses amigos é interpretado por Ben Affleck. O Ben e o Matt Damon escreveram esse roteiro juntos e ganharam o Oscar por esse roteiro, que destaca uma figura singular. A partir do momento que o talento matemático de Will Hunting, o personagem do Matt Damon, é descoberto, o Instituto de Tecnologia resolve colocá-lo como aluno. Para ele ser incorporado como aluno, ele precisa passar por um tratamento psicológico, precisa fazer psicanálise. Ele coloca todos os analistas para correr, ele cria situações insustentáveis, menos uma figura marcada por uma perda recente, pela morte da sua mulher, interpretado pelo gênio da comédia Robin Williams, que já tinha flertado com o drama outras vezes, vide Sociedade dos Poetas Mortos, e entra em cena numa atuação comovente, fazendo com que Will Hunting olhe para aquilo que a vida mostra, mas que não está nos livros, não está nas equações, não está nas fórmulas de Bhaskara. O cheiro do amor, o cheiro das perdas, o cheiro da dor. O Gus Van Sant emplacou um sucesso astronômico com o Good Will Hunting. O Gênio Indomável encheu salas de cinema. Vou contar para vocês, eu assisti esse filme no Rio Sul. Na época eu era estudante de comunicação da ECO na UFRJ, que revelou figuras incríveis. E eu tava lá na sessão, assim, o Rio Sul chorava assim, em coro no filme. E esse filme foi muito bem sucedido comercialmente, teve uma série de indicações ao Oscar. O Gus Van Sant ficou assim, ele virou um queridinho do cinemão. E um dos deleites dele naquele momento de fama foi filmar o que ele queria, a começar por um remake de Psicose. Na verdade, ele faz uma adaptação nova da prosa que inspirou o Hitchcock ali no início da década de 60. Só que ele refilmou, ele utilizou o longa do Hitchcock como parâmetro para refilmar cena a cena, sequência a sequência, tendo Anne Hathaway, tendo Viggo Mortensen em cena, Julianne Moore. É um grande filme, mas que na época foi destroçado na comparação com o original. Ele sai dali e faz um filme mais ou menos, que hoje ganha novos tonos, chamado Finding Forrest. O Finding Forrester tem o Sean Connery num papel que lembra o grande escritor J.D. Salinger. E aí
O Gus Van Sant sai no meio do Festival de Cannes com o brilhante Elefante. Elefante é uma reconstituição dos crimes escolares acontecidos em Columbine, quando 2 rapazes armados dão cabo de vários estudantes na sua escola. O que o Gus Van Sant faz é fazer uma espécie de digressão formal, mapeando as horas que antecedem o massacre, lançando mão de diversos planos sequências para tentar trazer para a tela a temperatura e a pressão dos estudantes daquele espaço e, ao mesmo tempo, capturar o ritual fúnebre, o nefasto, chamem como quiserem, dos 2 jovens que vão perpetrar uma série de mortes. Existem várias conexões afetivas que são formadas ali. Discussões sobre inclusão na sala de aula, discussão de camaradagem entre colegas. Tem um filho que tem que lidar com o pai, com problemas com álcool, enfim. E aí acontece a tragédia. O foco não é a tragédia em si. O foco é o elefante que incomoda muita gente, está na sala e as pessoas fingem que não vê. E o papel do Gus Van Sant, historicamente, como um contador de histórias, foi apontar dentro do moralismo, da xenofobia, sobretudo da homofobia, das violências de gênero, esse elefante, o quão grande e incontrolável ele é. What are you doing? Don't come back. É chegada a hora da decisão. Quem vence este arena? Elefante! Torcida, torcida! Gênio Indomável! Por mais que no início dos anos 2000 o Gus Van Sant tenha construído uma simbiose com a imagem que nos levou à construção de um terceiro campo narrativo, um campo que não é submisso à jornada e também não se deixa submeter ao discurso, ele é muito mais um espaço de investigação formal. O grande filme dele como mestre de direção é, sem dúvida nenhuma, o ganhador de hoje, Gênio Indomável! É inesquecível o desempenho que ele arranca, não só de um jovem Matt Damon, mas sobretudo de um Robin Williams que vinha de numerosas indicações ao Oscar e, enfim, ganhou uma estatueta para chamar de sua, um desempenho memorável. Mas mais do que isso, eu acho que todos os sentimentos de não pertencimento que ao longo dos anos 90, sob o embalo do rock and roll e o embalo de baladas pop, das bandas pop, que nos deram, por exemplo, o movimento grunge, que nos deram uma série de redesenhos da juventude, estão encarnados na luta daquele jovem de classe operária que se descobre um verdadeiro oráculo do saber, mas não sabe lidar com a sua própria violência. É um filme determinante para a acomodação das cicatrizes de todo mundo que está diante das angústias dos verbos adolescer e, sobretudo, perder-se no fluxo da vida. Eu fecho esse arena de hoje chamando atenção para vocês para o fato de que este programa faz parte de um circuito de investigações cinematográficas que reúnem playlists, coberturas de festivais, dicas de filmes e até livro, como o Momento Crítico do meu chapinha, Gustavo Valente, que tá, aliás, é um presentaço de Natal para quem já tá com isso. Já é Natal na Líder Magazine aqui também. Lembrando para vocês, a gente sempre termina esse programa deixando uma dica diretamente deste empório cinematográfico, que é o 7x7. Já dá para comprar o Asterix Lusitânia,
que é uma excelente leitura, uma aventura do nosso gaulês em terras do condado portucalense, Portugal, entre alecrins, enfim, e bacalhaus. E queria chamar a atenção para a nova edição, novo formato da revista do Venom, que a Panini acaba de colocar nas lojas. É impecável. Dito isso, acompanhe as nossas peripécias por Marrakech, onde eu já voei até de balão, e quem sabe eu não me arrisco de novo. Salve o cinema! Em nome do cinema, a gente faz qualquer loucura, tenda no camelinho!